Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Páginas Livres, um podcast com papo sobre literatura com quem faz a literatura independente. Hoje eu vou conversar com uma autora independente que escreve poesias com vozes que dançam. Eduarda Vaz é mestre em estudos literários neolatinos, escritora, tradutora e, segundo ela, vez ou outra dançarina. Ela escreveu diversos poemas e livros, entre eles Aresta e Das Vezes que Lutamos Sorrindo. Seja muito bem-vinda, Duda, você tá bem? Eu tô ótima. Muito obrigada por me convidar, Guigo. É um prazer estar aqui, uma grande honra. Fiquei muito feliz com o seu convite. E vamos começar então do começo, né? Como que você começou a escrever? Como que foi esse processo de iniciar na escrita? E por que que você escreve poesia? Então, eu comecei a escrever muito nova, quando eu era criança. Eu sempre fui uma criança que tinha caderninhos, assim, sabe aqueles cadernos de desenho na horizontal? Sim. Que é sem pauta, eu tinha vários e eu costumava usar para escrever meus sentimentos. Eu gostava de colocar, tem um nome para isso, mas eu esqueci, colocar o nome da pessoa. Então, por exemplo, Guigo. Aí escrever uma palavra com G, uma palavra com U, uma palavra com I, G. Eu também não sei o nome, mas eu sei. Eu esqueci o nome disso, mas eu costumava fazer e dar de presente para as pessoas desde muito nova. Eu lembro, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, era a febre de Rebelde. Então eu tinha um caderno que eu escrevia fanfic de Rebelde e eu lia para minha avó. Ela era a única pessoa que conhecia. Acho que era até da gatinha Marie. Então eu comecei a escrever muito nova, mas nessa época eu não tinha nenhuma pretensão, eu imaginava que ia escrever futuramente como profissão. E nessa mesma época, os meus pais fizeram uma obra de construir um quarto para mim, porque eu não tinha, na casa que eu morava. Eu tinha uns 9 anos e eu lembro que eu comecei a escrever um caderno das minhas emoções enquanto eles faziam a obra, do que eu estava sentindo porque eu Com ia ter um 9 anos? Aham. Caramba. E aí eram textinhos, né? E eu sempre fui uma criança que a minha família sempre incentivou muito a ler, então sempre me deram muitos livros, alguns livros até de poesia mesmo, um do Vinícius de Moraes, chamado Arca de Noé. E em um momento, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14, eu li um livro que chamava Destemida, e eu falei, nossa, eu quero um dia fazer o que esse autor está me fazendo fazer, que é passar a noite lendo livro. Quero um dia escrever para que outras pessoas passem a noite, a madrugada, lendo o que eu escrevo também. Então, desse dia em diante, eu coloquei na cabeça que eu ia ser escritora quando eu crescesse. E como uma boa capricorniana, eu cumpri, e eu também não tinha até que eu publiquei cedo, né? Mas eu não tinha uma tanta pressa assim, porque eu comecei bem nova, então ali aos 13. E aí eu falei, não, eu sei que isso vai ser uma coisa a longo prazo, então eu vou construindo pouco a pouco. E aí eu continuava escrevendo, mas eu queria muito escrever romance. Eu amava a Thalita Rebouças e eu queria ser que nem a Thalita Rebouças. No futuro, essa era a minha referência. Mas quando eu estava na faculdade, não, no ensino médio, eu fui tendo menos tempo, porque eu estava numa escola mais séria, muito preocupada de você passar no vestibular, que era diferente da escola que eu vinha antes. Eu estudei em duas escolas, uma dos 3 aos 14 e a outra dos 15 até os 17, Foi o quase ensino 18. médio praticamente, né? E essa do ensino médio era muito fechada, a outra era muito aberta, muito diferente. E nessa que era muito fechada, eu não tinha tempo. E eu pensava que para eu poder escrever um livro, que nessa época eu já tinha pretensão, eu precisava de tempo para escrever. E eu não tinha, porque eu tinha que estudar as 1000 matérias, era muita cobrança. E aí eu pensei, e se eu escrever poemas? Os poemas são mais curtos, não me tomam tanto tempo. Então foi por isso que eu comecei a escrever poemas quando eu tinha lá os meus 16, 17 anos, por conta do tamanho. É Mas assim, capricorniana mesmo, né? Tipo, é por prática, por eu praticidade. achei meio prático. Eu nem lia tanto poesia assim nessa época, mas eu gostava de escrever porque eu conseguia fazer uma ideia completa na minha cabeça e curtinha. Então,
eu sempre ia tendo caderninhos, eu trocava muito com as minhas amigas, mostrava para elas o que eu tinha escrito, escrevia para elas, sempre, sempre, sempre escrevendo. Mas a poesia entrou na minha vida basicamente porque eu não tinha tempo, eu precisava escrever, eu queria escrever e ela era curta. Mas foi por isso. Aí depois eu fui fazer faculdade. Aí antes eu pensava em fazer faculdade de jornalismo, só que depois eu mudei de ideia no meio do caminho, no meio do caminho não, no final do caminho, no último momento assim para decidir, porque eu fui assistir uma palestra chamada Conhecendo a FRJ, que foi onde eu estudei de fato. E nessa palestra tinha de cada uma das carreiras possíveis lá dentro. E eu fiquei por acaso na palestra de letras. Eu não ia ficar. Eu fiquei por acaso. E lá eu me emocionei, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, é para mim. Estão dizendo que é o curso para quem gosta da palavra, eu amo a palavra. E aí eu resolvi fazer letras. E na letras a gente lê bastante, mas eu, dentro das minhas experiências, eu tive experiências muito boas com poesia e de aulas de poesia lá dentro. E aí foi onde eu firmei a poesia, já não era mais porque era curta. Já era mais porque você se encantou, você descobriu a É, técnica e tudo mais. e me identifiquei. Aí depois eu nunca me arrisquei a escrever nenhum romance. Só Então, guardei. o sonho ali de criança ficou lá mesmo, né? O sonho de Ele escrever um mudou. romance. Ele mudou. Ele deixou de virar uma escritora de romance para uma poeta, uma escritora de poesia. Que demais. E pra quem tá ouvindo a gente, né? A gente tá lançando esse episódio no dia 8/1. E ontem foi o aniversário da Duda, né? Então, a gente tá mencionando que Sim, ela é capricorniana, então parabéns. Um dia obrigada. depois do seu aniversário, né? E, enfim, vamos continuar aqui, né? Você mencionou então que estudou letras, e ter estudado letras te incentivou a permanecer na poesia, né? Escrevendo poemas. E você também fez um mestrado, né? Depois da faculdade, E, em estudos literários neolatinos. O que uhum, significa esse neolatinos, né? Porque, obviamente, é de língua latina, imagino eu, mas por que neo e como que isso se relaciona com a sua escrita hoje? sim. Então, esse é o nome do departamento, que o departamento dentro da Faculdade de Letras da FRJ se chama Departamento de Neolatinas. As neolatinas são todas as línguas que são pós o latim. Então, esse departamento de neolatinas é espanhol, francês e italiano. E aí, eu fiz a minha habilitação na graduação em espanhol. Então, no mestrado, eu também segui para o espanhol para pesquisar uma poeta cubana chamada Magalia Labal. E, e aí foi por isso. Me perdi aqui no que eu ia falar, eu às vezes eu viajo, mas se chama Neolatinos por essa razão. E eu fui fazer estudos literários porque eu gostava muito de literatura. Eu também gosto muito da parte de linguística, mas eu me identificava mais com literatura e fui pesquisar poesia, o que é uma coisa bem, bem diferente assim de se pesquisar no mestrado, porque se talvez em algum outro tipo de mestrado você tem que apresentar fato e dado, no mestrado de poesia você tem que analisar o texto. Então você imagina, pode ser uma coisa muito subjetiva, mas você tem que provar todas aquelas subjetividades que estão te aparecendo. É muito difícil também, Eu sabe? imagino. É algo que, assim, talvez seja muita emoção e você tem que dar uma razão ali por trás, né? Exatamente. E ir desbravando cada uma das palavras. Ter feito faculdade de letras, eu acho que me ajudou muito enquanto poeta, ou atrapalhou, não sei, mas eu acho que ajudou mais. Porque eu acho que eu nunca mais olhei a palavra de um jeito muito ingênuo. Então eu sempre estava ali intencionada. Cada palavra tem uma intenção, desde a sua sonoridade, desde também do seu significado. Então eu sempre procuro ir trabalhando enquanto eu estou escrevendo, daquilo ter para além da primeira leitura, sabe? Que te faça ler algumas outras vezes, se conectar. E a faculdade de letras me ajudou muito nisso, porque a gente tinha, inclusive isso eu queria comentar, quando eu tinha, teve um período que era na terça e quinta, eu tinha uma aula de cinema,
Aí depois eu tinha uma aula de poesia brasileira e depois tinha aula de poesia portuguesa. Esse dia era os dias mais felizes da minha vida. E na aula de poesia brasileira, o meu professor era simplesmente assim, fantástico. Toda aula eu ficava tremendo e com o coração disparado, emocionada, porque eu achava o máximo. E a gente ia dissecando mesmo ali o poema, analisando todos os detalhes de significação, da forma, do conteúdo também. Ai, enfim, eu gostei muito, isso mudou até a maneira como eu escrevia. Que legal, que bonito ouvir isso, assim. Achei muito interessante, deu até vontade de estudar letras um dia, É um assim. curso maravilhoso. Eu imagino. Eu fiz publicidade, né? Então acaba que tem uma análise ali de texto, mas é uma análise muito, assim, de comercial, assim. É algo assim, tipo, todo texto tem umas três intenções para fazer a pessoa comprar. Então acaba que você, ao invés de se encantar pela palavra, você perde um pouco do encanto, né? É verdade. Mas é muito interessante esse ponto de vista que você está apresentando. E uma pergunta assim que me puxou, não é nem sobre isso, mas por que que você escolheu uma poeta cubana? Como que você descobriu ela? Por que que você escolheu Na ela? verdade, foi uma sugestão da minha professora da graduação, a Helena Palmeiro. Ela é maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, mas também uma crítica literária incrível, muito, muito, muito inteligente. E quando eu estava prestes a fazer o mestrado, antes eu fiz a iniciação científica em poesia portuguesa. Só que eu não queria continuar em poesia portuguesa mais, eu queria mudar. E aí, conversando com essa professora, e ela dizia que eu era uma ótima leitora de poesia, é, ela me deu a sugestão. Ela falou: Eduardo, eu acho que essa poeta é sua cara. E aí eu falei: tudo bem, então deixa eu ler. E quando eu li, eu me identifiquei muito, porque essa poeta eu escolhi dois livros dela, que são o Electra Clitemnestra, é o nome de um livro, e o outro é Hemos Chegado a Ilion. São livros que fazem referência à Grécia, eles retomam a tradição, não para comprovar a tradição, mas para questionar a tradição. Eu adoro um questionamento. E aí eu gostei dela por isso, e porque ela também falava sobre temas relacionados à maternidade e temas relacionados ao fato de ser uma mulher que se relaciona com outra mulher, então, de fato, de ser lésbica. E então, eu me identificava muito com esses dois temas, eu achava muito interessante, gostava e resolvi pesquisar por essa razão. E porque veio de sugestão da Helena, mas eu gostei e eu achei ela E o ela, ou máximo. seja, ela acertou super na sugestão, né? Sim, ela acertou, ela falou, eu acho que ela tem uma coisa que vai mexer com você. Ela é bárbara. Ela fala assim, bárbara. Então, aí foi por isso. E aí eu gostei. Ela é uma poeta antiga. Ela já é uma senhora. Ela tem, acho que 82 Ah, anos. é uma Ela é senhora. cubana, mas ela se mudou para os Estados Unidos muito nova, porque ela foi perseguida em Cuba por ser homossexual. Então ela se mudou para lá por essa razão. E aí a obra dela gira tanto sobre esse tema da diáspora, né, de ter feito essa mudança, quanto também dessas questões assim do feminino, do fato de se relacionar com outras mulheres. Enfim, é bem legal, vale a pena conhecer. Muito legal. Eu também me interessei. Não sei se eu conseguiria ler, assim, porque eu não sou muito de ler poema ainda. Eu tô me abrindo pra tudo, assim. Sim. Mas espero um dia conhecer a obra dela, mas antes eu vou ler mais da sua. Ah, obrigada. E eu vi numa outra entrevista que você fez que sua poesia é um mix de algo que vem de inspiração e você anota, e depois você revisita em um segundo momento. Antes de falar sobre o processo criativo, o que que te inspira que você considera que vale a pena anotar para depois talvez transformar num poema? Eu acho que o que me inspira é a própria vida, as situações que eu passo, ou que outras pessoas passam também. Uma coisa, quando eu era um pouco mais nova, que sempre acabava virando poema, eram as minhas sessões de terapia. Eu saía sempre da sessão muito mexida pelas coisas que foram sendo ali comentadas. Então eu voltava o caminho andando, pensando em algum poema, e eu chegava em casa e anotava. Mas além
da própria vida me inspirando, uma outra coisa que me inspira é a dança. Então eu gosto muito de dançar. E eu gosto muito de escrever sobre as vezes que eu danço. Então também sobre como eu me sinto, das dificuldades que tem ali, das facilidades. Então acho que também a dança é uma forma. E uma outra coisa que me inspira é ler outras pessoas. Então quando eu leio, eu fico com vontade de escrever mais a partir do que foi do que estava ali exposto, né? Mas, de modo geral, é a vida, a dança e ler outras pessoas. Não, demais, assim, muito bom. É, eu acho que você mencionou que quando você era jovem e começou ali a escrever no caderno de desenho, era muito voltado à mudança que você estava tendo, né, do quarto e tudo mais. E ainda é muito sobre você, né? Então dá para dizer que a sua É, poesia é muito pessoal, mas é claro que apesar disso, muitas pessoas vão se identificar, porque no final, apesar de cada história ser única, a gente cria identificação com partes das outras histórias, né? Como você falou de ler outras pessoas que também você se identifica e te inspira. eu nunca É, tinha parado pra pensar nisso, que era igual quando olha, eu era criança. Você que chamou a atenção, é é verdade. porque você contou aqui, aí acho que ficou muito próximo na narrativa e acabei Lembrando. linkando. Mas, é, então dá pra dizer assim que o que te inspira mais são sensações e não coisas assim que você olha ou observa, né? É, eu acho que eu deveria até me propor mais a essa outra abordagem, sabe? Das coisas que eu olho e que me inspiram. Eu, hoje não sou, acho que eu não sou tanto visual. Eu sou um pouco mais assim, mais interna. Mas tem uma outra coisa que eu faço, que eu lembrei agora que eu não comentei, que eu chamo de palavrinhas, que é basicamente eu saio recortando várias palavras aleatórias, depois eu jogo essas palavras na mesa e vou juntando essas palavras conforme me dê na telha ali. Em geral, elas saem muito relacionadas ao que eu estou sentindo. Eu acho que é sempre um oráculo, quase. Mas é uma outra forma também que eu uso como estratégia para escrever. Então, eu corto muitas palavras, eu tenho várias caixas de palavras cortadas. E eu jogo essas palavras e vou juntando. Tem algumas palavras que eu até já sei de cor, que elas sempre aparecem. E é um outro recurso que eu uso. Já teve uma vez também, eu tô falando já de processo criativo, né? Pode Que você falar, falou. velho. Vamos que vamos. Mas teve uma época que eu gostava de escrever com as pessoas no Instagram. Como que era? Eu colocava o início de um verso e colocava opções e as pessoas tinham que escolher, e elas tinham 24 horas para escolher. Então a opção mais votada seria a continuidade daquele verso e eu teria que escrever por aquilo. Eu fiz isso umas 4, 5 vezes e saíram algumas coisas muito legais que eu nem imaginava. E eu fiquei pensando, era durante a pandemia, a gente estava todo mundo enclausurado. Eu falei, e se as pessoas escrevessem comigo? Por que, que eu não proponho uma coisa assim diferente? O texto nunca é só meu. E foi muito legal, porque eu tinha que escrever com o que os outros escolhiam e não É um com. desafio, né? Eu achei isso. Eu tenho vontade de fazer de novo, que isso é divertido. Não, achei. Acaba que a gente entra um pouco em processo criativo, mas muito legal, assim. Cada pessoa que eu converso aqui no podcast apresenta um tipo de processo. E esses dois que você apresentou eu nunca tinha ouvido, que é o Palavrinhas e a escrita meio conjunta, assim, no Instagram, né? Aham, E é muito interessante porque às vezes a gente tenta escrever, abre, sei lá, o caderno ou o Google Docs, o Word, e não sai nada. E é esses verdade. jeitos são jeitos que já vem alguma coisa pronta, seja a palavra que está cortada, ou um verso que você propôs para o Instagram para que eles continuem ali, né? Então, muito interessante esse processo assim que você já começa de um ponto de partida, às vezes meio aleatório, às vezes não tanto, Sim. mas é muito interessante para destravar. Sim, E e eu acho que tira esse lugar de que escrever é uma coisa genial que vem dos céus, aí bate aquela luz em você, pá, inspiração, aí você escreve. Eu acho que não, eu acho que escrever é meio que testar. E eu sou muito. Acho que eu vou usar essa palavra, eu sou muito brincalhona.
Então eu gosto de fazer essas coisas, tipo, fazer no Instagram, fazer um poema no Instagram. Se eu falo isso, nossa, perdeu o valor. Não, eu acho que fica muito mais interessante e sai desse lugar de que é uma coisa inalcançável, que ninguém pode, que precisa ser um gênio ou uma gênia. Não, não precisa. Você consegue escrever com diversos recursos. Uma coisa assim que me chama a atenção nessa questão do Instagram é que, claro que as pessoas querem ler os livros, querem ler os poemas, mas as pessoas também querem falar. E quando você faz essa dinâmica, elas também falam um pouquinho através de você, né? Assim, É verdade. muito bom, assim. E a partir, assim, da inspiração, né? Você contou algumas técnicas que você tem e tal, mas como que, além dessas técnicas, a partir da sua inspiração, você cria os poemas? Tem um passo a passo, ou cada poema sai de um jeito? Como que é? Não, cada poema sai de um jeito, mas eu tenho uma. Eu tenho um jeito de escrever que é sempre igual. Eu sempre escrevo falando. Então, eu começo a escrever o primeiro verso, alguma ideia, e eu sempre vou falando aquilo. Porque eu gosto que os meus poemas sejam bem sonoros e que eles sejam fáceis de falar. Também não quero uma coisa muito rebuscada, difícil de entender. Então, enquanto estou escrevendo, eu vou falando. E aí eu falo até não aguentar mais. Eu falo muitas e muitas e muitas vezes até eu me dar por satisfeita. Tem um poema do livro, do 10 Vezes que Lutamos Sorrindo, que ele é um dos meus preferidos, eu sempre divulgo ele, e ele é um que tem um gancho principal nesse livro, ele é muito curtinho, que é abrir mão para abrir minhas mãos, porque todo sim é antes um não. Quando eu comecei a escrever, eu veio essa frase, abrir mão para me abrir as mãos. Só que depois eu mudei para abrir-me. E eu fiquei com aquilo repetindo na minha cabeça várias e várias e várias e várias e várias vezes enquanto eu estava tomando banho. E aí eu ia sair do banho para escrever. E a minha intenção era que fosse um poema largo, fosse grande. Em geral, eu escrevo poemas compridos. Não sou muito de escrever poema curto. Se eu tenho poema Aham. curto, é porque ele foi uma colagem antes, veio das palavrinhas. Porque, em geral, eu escrevo coisa grande. E quando eu comecei a fazer ele falando e fui escrever à mão, eu não tive tempo depois para continuar, porque apareceu uma barata na minha casa. Eu precisei matar a barata. Realmente aconteceu isso. E eu não queria Muito deixar bom, minha gata comer a barata. muito bom. Quem tem Então, gato sabe desse problema. exatamente. Então eu só fiquei com abrir mão para abrir minhas mãos. Era tudo que eu tinha. E aí cortou o meu fluxo de pensamento, de inspiração, de qualquer coisa. Porque eu tinha que matar a barata. Então eu fui, matei a barata. Aí depois de ter matado a barata, limpado a barata, garantido que a minha gata não comesse a barata, eu voltei. Aí eu falei, caramba, perdi o poema, porque eu fui matar a barata. E aí eu não consegui desenvolver aquilo mais, porque eu senti que cortou um fluxo que estava acontecendo. E aí eu só tinha esses dois versos, abrir mão para abrir minhas mãos. E aí depois veio os outros dois pequenininhos, né? Porque todo sim é antes um não. Mas foi curto, porque a barata apareceu, entendeu? Olha só, Então então, também tem essas questões. A vida implica na hora do que você está escrevendo e acaba te dando um recurso que você não sabia. No caso, o meu recurso foi o corte, porque se deixar por mim, eu vou escrevendo a vida toda. não, é muito interessante, porque aí você, claro, tem inspiração, tem o planejamento, mas também tem o improviso, né? E é um Exatamente. recurso muito valioso, né? Então, muito legal ouvir isso da barata, assim, muito interessante. E você também escrevia no Medium, certo? Na plataforma. Sim, Como você sente que aquela plataforma te ajudou e por que você decidiu também não usar mais? eu senti que me ajudou porque eu tinha um lugar específico para escrever. Nesse sentido de que o Instagram, por exemplo, que era onde eu divulgava, tem muitas outras coisas no Instagram. Tudo bem que em 2015, que foi quando eu comecei a divulgar, não tinha tanta coisa quanto tem hoje. Hoje não tem nem como. Hoje é terra de ninguém. Mas antes ficava uma coisa misturada entre o pessoal de outras pessoas e os meus poemas. E o Medium não, é um foco para aquilo. Então eu gostei muito na época. E tinha a possibilidade de ler outras pessoas
Eu não segui ali porque eu tinha dificuldade de divulgar e tinha dificuldade de manter, então para mim era muito custoso manter uma conta no Instagram. Eu tinha uma conta que chamava Eduarda Vaz Poesia. E aí eu sempre postava lá os meus poemas e as colagens, que são as palavrinhas. Aham. E então eu não conseguia manter. Então só foi por isso que eu não continuei a usar. Mas eu tenho vontade de um dia retomar, porque eu gostava da estética ali do Medium, da proposta que é de fato se ler, né? Não é postar uma foto, um vídeo, é se ler. Eu acho que até o Medium, assim, por essa proposta da leitura, talvez ele não tenha um público tão grande quanto as redes sociais, por exemplo, o Instagram, mas pelo menos é um público ali que você sabe que de fato vai acessar, se acessar o seu texto, ele vai ler por inteiro, né? Sim, sim. Essa pergunta foi mais assim no sentido de por que que eu fiz ela, né? Porque eu percebo que muita gente quer começar a escrever e não sabe onde começar a publicar, né? Tem o Medium, tem o Wattpad, tem a própria Amazon, enfim. Então acho que é legal aí ver o seu relato em relação ao Medium de, pô, é uma plataforma que é voltada para leitura, então pode ser que seja E que legal vai começar. chegar nas outras pessoas, porque elas selecionam o tipo de Interesse, né? conteúdo de texto que elas querem, o gênero, e ele direciona também, né? Então isso é muito bom. Eu, eu mesma só não segui porque eu tinha dificuldade de fazer a gestão de várias contas. Perrengues de quem é autora, né? Exatamente. E nessa época ainda estava fazendo a graduação. Enquanto eu fiz a graduação, eu também trabalhava dando aula como professora, então era muito. Como capricorniana, eu fazia muitas coisas. Então não mudou, continua igual, A mas. vida também não deixa a gente fazer pouca coisa, né? Como a gente não nasceu herdeiro, não tem muito o que fazer, né? Exatamente. É uma circunstância. Sim. E seu primeiro livro foi o Aresta, certo? Foi. Como foi o processo de escrita dele e como você sente que esse processo evoluiu até a sua última obra? O Aresta, na verdade, foi uma composição com vários poemas que eu tinha escrito dos 18 até os 20, mais ou menos. Então, tem poemas lá hoje que eu não sei se eu gosto muito. E mesmo na época, quando eu mandei para a editora, eu não tinha tanta certeza se eu gostava muito de todos os poemas que estavam ali. No entanto, eu sentia que eu precisava dar um pulo, precisava saltar do avião e me arriscar para ver se ia dar certo. Então, eu achava que ele era perfeito do jeito que ele estava, ainda que tivessem poemas que esteticamente eu acreditava que poderia ser melhores ou que eu achava que estava muito ingênuo, mas foi porque eu escrevi muito nova também. Apesar dele ser essa composição, todos os meus livros, sempre, eu gosto, mesmo que sejam poesias, eu gosto que eles tenham uma linha narrativa. Tem alguns poetas que, enfim, eu já vi alguns livros de poesias que eram só coletâneas. Tipo, a pessoa escreveu vários Cada e poema é colocou. uma coisa, não tem nenhuma conexão. Eu não gosto muito disso para os meus livros, não para o livro dos outros, cada um faz como Cada um quiser. faz o que Mas para o que eu proponho, eu não gosto. Eu gosto que tenha um sentido. Então, isso é uma característica minha. Então, no Aresta é assim. No Sussurro Cantos de Chuva, que foi um livro escrito com coautoria, com uma amiga chamada Carolina Quintela, também é assim. E no Das Vezes que Lutamos Sorrindo, também é assim. Então, tem sempre um início, meio e fim. Os poemas não estão ali aleatoriamente. Aquela ordem que eu escolhi tem uma razão também. Você pode ler em qualquer ordem, mas se você ler na ordem que tá, foi a ordem que eu imaginei a sua experiência com o livro. É quase um álbum de banda, assim, de música, né? Que É, são exatamente. vários É isso. poemas, mas tem uma ordem. Exatamente. Então, o Aresta, eu queria muito que ele falasse sobre a experiência de você se contornar, no sentido de você, por isso chama Aresta, no sentido de você se reconhecer. Tipo, e tinha muito a ver com o meu processo de terapia também. Do quanto que você, às vezes, é uma grande fumaça
e de repente você vai se transformando em alguém, e você vai se conhecendo e se costurando. Então, esse livro era esse processo, e por isso esse nome. E em relação ao que eu escrevi no Aresta antes ao que eu escrevo hoje, eu percebo ainda a minha tendência de querer fazer poemas muito sonoros, muito preocupada com cada palavra que eu escolho e da sonoridade que aquela palavra representa, mas eu me sinto mais madura nas escolhas lexicais que eu faço. Antes eu me preocupava muito em fazer rima, hoje já não é uma questão para mim a rima, antes era. Então eu me sinto mais livre para experimentar outras coisas e hoje eu sinto que eu escrevo com palavras menos óbvias. Tipo assim, Legal. uma palavra óbvia, estrela, amor, sentimento, tempo. Sei lá, para mim essas são palavras meio batidas. Eu acho que hoje eu escrevo com menos palavras batidas do que antes. Eu acho, né? É uma percepção. Fica aí É, para quem lê, né? é. É muito, muito interessante ouvir o seu processo e no meio do que você falou me vieram duas perguntas que são caminhos muito diferentes. Então eu vou fazer primeiro uma e depois a gente engrena na outra. Você falou, acho que umas duas ou três vezes, que você tem essa preocupação sonora. E lá atrás você falou que muita parte da sua inspiração vem da dança e também você gosta de dançar, né? Tem alguma conexão entre a sua sonoridade do que você escreve e o que você gosta de dançar? Existe essa correlação? Eu acho que sim, eu acho que eu gosto de ritmo, então acho que é por isso que acaba se relacionando. Eu sou uma pessoa que gosta de música triste. Isso não significa que eu seja triste. Eu Muito gosto de bom. músicas assim profundas que te fazem chorar. Sempre gostei. Inclusive, eu tenho um compositor preferido, que eu não sei falar o nome dele, então eu vou falar como eu imagino, que é o Ian Tiersen. Ele fez a composição do filme Amélie Poulain. Eu amo a trilha sonora daquele filme e eu escuto essa trilha sonora sempre, há muitos anos. Ela nunca me cansa. E eu costumo usá-la para escrever e eu também costumo usá-la para dançar. E eu acho que tanto eu acho que a fluidez que eu busco na dança é uma fluidez que eu busco também na palavra pronunciada. Verdade, Gui, você fez uma pergunta muito boa. Eu acho que tem relação mesmo. Acho que tem essa questão da busca da fluidez e de. E a dança é um lugar que eu me conecto muito com a minha profundidade. Então, acho que eles se juntam nesse lugar. Isso que eu tava imaginando, né? Quando. Porque assim, o corpo fala, né? Seja ele só andando, parado, principalmente dançando. E quando você fala, foi falando, né, da sua escrita, que é algo muito pessoal, e dança também é uma expressão muito pessoal, né? Então eu acho que vi ali que tinha uma relação muito forte entre a sua escrita e a Sim. dança, né? Então, por isso que me veio essa pergunta. Mas a outra pergunta que também aí é num caminho muito diferente, você mencionou que você mandou seus poemas para uma editora, né? Você ainda está como editora? Você se considera uma autora independente? Você é um meio termo? Onde você está nesse bolo todo? Eu acho que eu estou no meio termo, porque eu tenho uma editora e ao mesmo tempo essa editora também se intitula como uma editora independente. Enquanto a gente pensa num cenário de grandes editoras que existem no Brasil. Aí se eu te perguntar quais são as grandes editoras do Brasil, eu sei que você vai falar mais cinco. Né? Então eu não vou fazer propaganda de nenhuma, então por isso que eu não vou falar. Mas essas que vieram na sua cabeça são grandes editoras do Brasil. Sim. Então, existem várias outras editoras, e principalmente de poesia, que são menores e que são editoras que não têm um aporte financeiro enorme igual uma outra. Então, elas também não vão ter esse aporte financeiro gigante para investir no, no escritor, numa escritora. É meio que a cada livro que a gente faz uma tiragem, as vendas dos livros são para pagar a próxima tiragem, pagar as pessoas que trabalharam naquilo, e a editora vai ganhar um pouquinho daquilo, e o autor também, e a autora um pouquinho daquilo também. Então, por isso que eu acho que eu fico num lugar no meio do caminho, porque
eu tenho uma editora, que é uma editora entre pequena, média, talvez, muito reconhecida, que eu gosto muito, que é a Editora Urutau. O meu primeiro livro foi publicado por um selo dentro de uma editora. A editora se chama Multifoco e o selo é Macabeia Edições. Hoje, o selo da Macabeia virou uma editora. Aí, nesse lugar, eu me sinto como uma escritora um pouco independente, porque eu que vendo os meus livros. Além de ter a possibilidade de vender, dos livros serem vendidos pela editora, a editora nos oferece como contrapartida, né, como pagamento, a gente receber uma tiragem desses livros e a gente vender os nossos livros também, porque a gente ganha o valor inteiro do livro, né, não só uma porcentagem. E aí, então, eu acabo tendo que ter esse corre de me divulgar, tem o apoio ali da editora também, mas depende bastante de coisa assim, de você ir fazendo. Então, eu acho que nesse caso eu me entendo como uma escritora independente, mas no meio do lugar, porque eu não fui alguém que pagou pela própria publicação e fez todo o processo sozinha. Não, de forma alguma. O meu livro está vinculado a uma editora. Não que se não estivesse seria ruim, não é isso, mas eu não sou a pessoa responsável por fazer a diagramação, eu não sou a pessoa responsável por cuidar da gráfica, eu não sou a pessoa responsável por buscar, essa parte eu não faço. Mas tem muitos escritores que fazem, dá muito trabalho fazer Sim. tudo isso. E aí eu acho que talvez essas pessoas estejam ainda mais independentes do que eu. Mas de todo modo, escrever já é difícil no Brasil, ser lido no Brasil. Escrever poesia deixa tudo duas vezes um pouco mais complicado, porque às vezes os leitores, as leitoras têm um pouco de receio, acham que vai ser difícil, ou não tem tanto costume. Então, assim, é um público um pouco menor. E aí deixa menos simples do livro chegar. Não, e é legal saber disso, né? Porque aqui no podcast a gente tem as pessoas leitoras ouvindo, mas tem bastante pessoas autoras. E é legal que as pessoas também entendam quais são as possibilidades que existem, porque muitas vezes, sim, acho que a maior parte das pessoas tem que fazer isso por conta própria, porque é o que é o sistema como ele funciona, mas existe a possibilidade de ter uma publicação ali que não é uma grande editora, que é muito difícil de alcançar, mas é uma editora que vai te dar um suporte em algumas coisas, né? Então acho que Sim, isso é legal assim para a comunidade como um todo. e é É, muito importante, queria até falar para todo mundo que está ouvindo, ter um critério bom na hora de escolher qual editora que você vai confiar o seu livro. Porque tem algumas editoras que só querem fazer dinheiro em cima de você. fato. Acho que é a grande maioria, né, no caso. Não, mas fazer dinheiro em cima de você no sentido de você sair no prejuízo total. Entendi. Então, tem algumas editoras que elas vão cobrar absurdos para te publicar. E eu não recomendo isso de forma alguma, porque você vai se endividar e cobra caro. E depois você paga para ser publicado ou publicada e depois você vai ter uma dificuldade tamanha de vender e circular esses livros. Então tem que sempre ter um critério bom de qual você vai escolher. Porque, por exemplo, algumas editoras te oferecem a possibilidade de você comprar uma parte dos seus livros para você revender e você comprar esses livros com desconto, dependendo da quantidade de tiragem que você compra. E tem editoras que colocam o preço lá no alto, não toda, tá? O custo de um livro já é caro, mas tem editora que coloca muito mais no alto. Por quê? Porque você vai pagar baseado naquele valor proporcional. Então, no final das contas, você também pode sair no prejuízo. Então, sempre ter muito critério ali na casa editorial que você vai confiar o seu livro, para você ter um suporte, para você ter um trabalho de muita qualidade na impressão do seu livro, no papel, na capa, tudo muito ali certinho, no suporte para eventos, enfim, porque você vai ter uma parceria com aquela editora por um bom tempo, né?
E acho que também muito cuidado ao ler o contrato, porque sempre esses contratos têm aqueles termos do jurídico, de direito, que são meio complexos, então é importante ter esse cuidado, porque no final do dia é para ser um processo seu e um processo prazeroso, de certo modo, né? Então Sim, acho que quando vira muito negócio e quando você já começa esse processo com dívidas, não é muito legal, né? Então, não, não é legal. mas antes de falar um pouco assim do que você pretende para o futuro da sua obra, eu queria perguntar como que foi participar da Flip ou do Flip? Não sei Da qual. Flip, Da da Flip. feira. Como que foi participar lá em Paraty? Nossa, foi super uma felicidade. Eu fiquei muito, 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 muito feliz. A editora chamou a gente para participar, escritoras, escritores que moravam mais perto, que tinham uma possibilidade de ir à Flip. E como o caso da editora era de ser também uma editora menor, eles contaram muito com a nossa ajuda para poder estar lá também, sabe? Então, foi uma troca ali, de todo mundo se ajudar para poder estar ali, porque é muito caro ter uma casa na Flip. Eu imagino. Então foi uma conquista muito grande para a editora. A gente ficou, todo mundo ficou muito, muito feliz. Os editores da Urutás são uns fofos, o Thiago, a Débora e o Vlad, então assim, super queridos. E eu fiquei muito feliz de estar lá. A gente teve a possibilidade de participar de cada sarau. Nunca sei fazer o plural de sarau. Nem Eu fiz eu. letras, mas eu nunca sei. Se você não sabe, eu também eu não vou saber. Mas de cada sarau, e também tinha os lançamentos, que era junto com outras pessoas. Então foi muito legal, porque eu pude conhecer duas outras poetas. A gente trocou livro, então também tem esse clima. E acho que o melhor da Flip é você estar na rua, você encontrar uma pessoa que você admira muito, e se você for cara de pau que nem eu sou, você ir lá falar com essa pessoa. E eu fiz isso. Tem uma poeta que eu sou super fã, que é a Regina Azevedo. E eu a vi andando na rua e eu falei, vou lá falar. Eu tô aqui, né? Por que não? Aí eu só cheguei nela e falei, oi Regina, tudo bem? Eu só queria dizer que eu gosto muito do que você escreve. Igual uma pessoa aleatória, né? Aí ela ficou muito feliz, agradeceu. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, Duda. E tchau. Eu nem falei que eu Pronto, escrevia, nem ficou nada disso. nisso. Só queria que ela soubesse que eu gostava do que ela escrevia. E aí depois ela acabou que a minha primeira editora, que se chama Bianca Monteiro, ela é a editora da Macabeia, uma das editoras da Macabeia, e ela também é poeta. O livro dela esqueci o nome, Breve, é um nome muito grande, Breve alguma coisa de laranjas, depois eu procuro e falo direito. Tá bom. Breve ato de descascar laranjas, eu lembrei. Agora sim. Boa. Mas a Bianca, a gente voltou de carona, voltou juntas, né, de carro. E ela comentou da Regina. Eu falei, nossa, encontrei a Regina no meio da rua, falei com ela nem sabe quem eu sou. Ela falou, Duda, ela vai fazer uma oficina no Sesc. Aí eu falei, nossa, eu quero fazer. E não sabia se tinha vaga, ela conseguiu conversar com a Regina. Aí depois da Flip estava eu com a Regina fazendo uma oficina de Regina. Eu fiquei muito feliz, sabe? Eu acho que se eu não tivesse parado ela ali, eu não ia ter sabido que ela ia ter a oficina, eu não ia ter conseguido a oficina e não ia ter sido tão As coisas não incrível iam poder. fluir desse jeito, né? Então, o que eu mais gostei foi isso. No meio da rua, você via pessoas que você admirava muito. Não sei se você conhece a Silvia Federici, que escreveu Caliban e a Bruxa. Não. É um livro mais teórico, feminista. Muito incrível, fala sobre a caça às bruxas. E ela é italiana, é uma senhora, e ela estava almoçando no mesmo restaurante que eu. Eu fiquei, gente, é a Que Silvia chique. Federici. Tipo, então, o que eu acho que achei mais legal da Flip era poder ter essas trocas, era conversar com as pessoas, é, ter. Foi uma grande realização estar lá como autora. Isso, a Eduarda Capricorniana em mim, que era uma jovem que queria ser escritora, vibrou completamente, estava extasiada. E foi ótimo também porque eu estava com amigos, então deixou tudo mais divertido. Eu gostei muito. Mas muito bom. E tem alguma próxima obra no radar? Tem alguns escritos, alguma coisa surgindo aí? Então, mais ou menos, nenhum livro ainda planejado, mas hoje eu tenho um podcast também que chama Enquanto Lava a Louça,
Eu já São me inscrevi, tá? poemas, Eu já segui lá. obrigada, são poemas para você ouvir enquanto você lava sua louça rapidinho. Então, eu gosto muito de falar poemas. Eu não comentei, mas eu falo pra caramba e eu vou falar isso aqui também, mas eu fiz numa época um curso de poesia falada. E isso foi muito legal. Eu fiz com a Elisa Lucinda, que é uma poeta incrível também e atriz. E foi, era o máximo. Eu ia na casa dela e tinha aula de poesia com ela, falada. Então eu gosto muito de gravar poema para colocar na internet e meu poema circular no ouvido das pessoas. Aí eu falei, por que só fazer no Instagram? Por que não usar também o recurso do podcast? E aí eu fui lá e fiz. Eu Muito não bom. tenho, eu tenho uma dificuldade de manter a constância de postar. Tenho que ter isso mais organizado, mas tem. Então a minha intenção é continuar ainda com enquanto lava louça. Em termos a livros, por enquanto eu não tenho nenhum em mente, porque eu sou impulsiva. Normalmente os meus livros nascem do impulso. Eu até nem escrevo anos um livro, eu escrevo em pouco tempo, em Surge ali geral. rapidão e vai. Realmente, a maioria dos meus livros, a maioria não, os 3 livros, eles foram montados em pouco tempo. Ainda que possa ter poemas que foram escritos há mais tempo, mas a montagem dele enquanto uma arquitetura é rápida. Acho que é porque eu não tenho muita paciência. É, é, é o É, mesmo motivo que fez eu escrever poesia, porque isso poesia que eu era ia falar. A Duda que precisava de escrever em menos tempo é a mesma Duda de hoje, né? Não É tem a mesma como. Duda de hoje. Tem gente que pensa, eu não estou diminuindo quem escreve livro por anos, cada um Lógico. tem o seu estilo. Mas eu acho que eu não consigo. Eu gosto de montar os meus livros de uma maneira rápida, ainda que os poemas sejam escritos ao longo da vida. Mas o meu próximo projeto é ainda relacionado à escrita, mas não livro. Se chama O Sim Foi Assim, que é celebração de casamentos. Uau. Esse ano eu estava sentindo muita falta de poder trabalhar com a minha sensibilidade, de trabalhar com a escrita. E analisando como eu podia trazer isso de volta, eu pensei, e por que não celebrar casamentos? Não, não é uma ideia aleatória, eu sempre gostei de casamentos, não uma ideia tradicional do casamento, mas uma noção do casamento como uma escolha do seu momento de agora, de um reconhecimento da trajetória que você tem com aquela pessoa, do desejo ali anunciado, sabe? Muito dessa maneira. E eu gostava muito, sempre adorei as cerimônias, achava as cerimônias às vezes um tanto quanto machistas, e isso me incomodava. De Em fato. geral, eram casamentos também entre um homem e uma mulher, e não entre casais de pessoas do mesmo sexo. Então, isso era uma outra coisa que eu questionava também. Então, eu ficava com vontade de falar palavras bonitas. Eu gosto muito de escrever. E aí eu queria que eu pudesse escrever sem necessariamente precisar de um livro, sabe? Ou sem necessariamente precisar divulgar o texto no Instagram, ou sem necessariamente escrever e colocar num blog. Depois posso comentar isso também. Eu só queria escrever para poder falar para as pessoas se sentirem emocionadas com aquilo. Então eu resolvi seguir no ramo de casamentos, porque eu acho que tem muito a ver comigo. E aí, algumas semanas, mais semanas atrás, porque estamos em janeiro, eu celebrei o meu primeiro casamento, que na verdade foi a renovação de votos de 2 amigas muito queridas, que são a Ana Beatriz e a Natália. Nossa, eu fiquei arrepiada do início ao fim, eu fiquei emocionada do início ao fim, e foi um prazer ler a história delas, conversar com elas, conhecê-las, escrever sobre as duas e ter aquele momento de fala do texto. Então, hoje o meu próximo projeto são os casamentos, Bonito, e isso eu achei poder legal. escrever para isso, porque eu queria só continuar trabalhando, escrevendo com a palavra, com amor, com carinho, com sensibilidade, sem ter que necessariamente fazer um livro para isso.
Que legal, gostei muito disso. E você mencionou que você ia falar depois de blog. O que tem aí de blog? Uma outra coisa também, além de escrever os textos e ter livro, eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem revistas literárias ou blogs literários, mas existem muitas revistas literárias, tipo Aboio, Revista Garupa, Malamargens. Meu Deus, eu vou conseguir lembrar todos os nomes agora, mas são algumas que vieram aqui na minha cabeça. Relevo também, Filos, enfim, existem várias revistas literárias que costumam ter chamadas abertas. E antes de publicar, e depois de ter publicado também, eu sempre estava entrando nos sites dessas revistas para ver quando tinha alguma chamada para poder enviar os meus poemas. Mas eles não aceitam só poemas, aceitam também contos, aceitam, às vezes, algum outro tipo de artigo. Então, é uma outra maneira muito legal de circular o seu texto e de ter uma publicação que não vai depender de um custo de um livro, porque é de graça você publicar na revista. Então, Isso. foi muito legal. Ah, uma outra revista também muito querida que eu tenho participado hoje em dia é a Literai, que divulga outras autoras, outros autores. Então, uma dica é também conhecer essas revistas, acompanhar as chamadas, ler o que tem por lá, e você tem um acesso a uma literatura contemporânea de pessoas vivas Muito que são bom. como você, que estão ali sentados escrevendo e tendo coragem de colocar a cara a tapa e publicar. E aproveitando esse gancho que você está falando de colocar a cara a tapa e publicar, na sua visão, como que é ser uma autora semi-independente no Brasil? Tem que ser cara de pau. Basicamente é isso. Não é muito fácil, porque você. Na verdade, não é que é muito fácil, é difícil, sendo sincera. Porque você tem que ter. Você é quase uma mini empresa. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque é traumas de empresa. Eu trabalhei em algumas. Mas você precisa ter uma organização muito grande, porque o, se você quer ser lido, e duvido que quem escreva não queira ser lido, sejamos sinceros, todo mundo quer ser Obviamente. lido. É óbvio, senão você escreve um diário e fica para você e tá tudo certo. Exatamente, você fica guardado E e no máximo beleza, tá vai tudo ler certo. você mesmo e tá tudo bem. Mas se você tem essa pretensão de compartilhar, você quer ser lida ou lido. E para isso, você tem que. Você escreveu, ok, Alecrim, agora divulgue. E você divulgar, é você que vai pensar em como esse texto vai ser veiculado no blog, ou no Medium, ou se ele vai ser veiculado no Instagram. Se for no Instagram, você vai fazer um vídeo, você vai fazer uma arte e vai colocar aquele texto. Como que você vai fazer? Se você fizer, você tem que trabalhar aquilo com recursos de mídia. Então, não é tão simples. Você precisa fazer toda essa parte. Então, ser escritor, escritora independente no Brasil, na minha opinião, é bem complicado. Tem vários recursos, mas você vai ter que dar o sangue. Evento, feira literária, conhecer pessoas que façam e ter o contato para poder ir. Às vezes você vai ficar o dia todo lá para vender 0 livros. Mas Fato, você né? vai Tem que conhecer falar outras a pessoas. verdade. Já fui a um evento em Resende, vendi 0 livros, e era super longe da minha casa. Gastei para ir, mas tudo bem, foi bom ter participado. Então, a gente vai conhecendo outros autores, outros autores nesses contextos também. É sempre muito legal, é bom trocar com o público, mas estar preparado a você arregaçar as mangas e fazer tudo muito sozinho. Então, se você é amigo ou amiga de um autor independente, por favor, curta as coisas dessa pessoa, comente, salve. Se a pessoa tem um livro, compre o livro daquela pessoa, se você tiver condição financeira para aquilo, claro. Ou se você não tem, lê aquela pessoa online, manda para algum amigo, para alguma outra pessoa. Aquele seu amigo tem um livro, compra para dar de presente de Natal, inclusive compre o meu, para dar de presente de Ano Novo. De É, qualquer presente. de qualquer presente, enfim, ajuda aquela pessoa, porque dá muito trabalho. Às vezes
parece que você está dando murro em ponta de faca, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso quando alguém te lê e depois aquela pessoa te manda uma mensagem dizendo que o seu texto ajudou Impactou, né? aquela pessoa de alguma maneira e que foi importante. Isso é muito recompensante. O que eu mais quero e que eu acho que é o que mais quer todo mundo é ser lido. Perfeito. E um jeito de ajudar também é ouvir o podcast que a pessoa amiga grava Exatamente. também. Escutem o podcast, porque dá trabalho preparar o Dá, ô. podcast, separar o tempo, pensar nas perguntas, gravar, editar, postar. Exatamente. Mas, nossa, Duda, foi muito legal, assim. Esse é um episódio que eu acho que as pessoas têm que ter ali um bloco de notas para anotar o tanto de referência que você deixou, de ideias e tudo mais. E foi um papo muito, muito gostoso, nem parece que a gente já tá gravando faz uma hora. E deixar bem claro aqui que eu vou deixar todos os seus links, todos os links que você me enviar na divulgação aqui do episódio. E se você quer dar algum último recado para quem tá ouvindo a gente. Ai, muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Eu falei muito, eu sempre falo muito, perdão. Eu não sei ser concisa. Quero agradecer a você, Guigo, pelo que você está fazendo. Eu acho o máximo o seu podcast e a sua ideia de ajudar outros autores e autoras independentes, porque eu lembro que quando eu comecei, eu tinha lá os meus 19, 20 anos, eu não tinha muita referência do que buscar, como fazer. Eu fui aprendendo muita coisa sozinha. De procurar os eventos literários que iam ter e me meter naquele evento literário e conversar com as pessoas lá para buscar informação. Então, eu acho que ter o seu podcast é nossa, a creme de la creme, porque você já tem um monte de informação e não vai ter que procurar sozinho, quebrar a cara tantas vezes, porque já tem gente aqui ajudando. Então, parabéns e muito obrigada Muito por me obrigado. convidar. Imagina. E de último recado se você escreve, continue escrevendo, nunca pare. Se você tiver momentos em que você não quer escrever, se respeite também. Eu estava num momento assim, a gente também não tem que ficar se cobrando, porque senão a gente entra numa dinâmica capitalista de produtividade que não é maneira. E, e se você escreve e também quer ser lido, não tenha vergonha, tenha coragem no que você faz, porque você conseguiu fazer e leve adiante. E tem várias pessoas para te ajudar. Eu estou aqui à disposição. Quem quiser vir falar comigo, pode falar. Eu vou falar bastante. Eu posso demorar a responder, porque eu demoro ultimamente, tá? Mas eu vou responder e vou ajudar no que for preciso. Maravilha. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Muito obrigada.